Olá, tudo bem? Iniciaremos nossa aula de hoje estudando os pronomes interrogativos. Bem fácil, bem simples, porque os pronomes interrogativos são utilizados na formulação de perguntas. Então, quando fazemos uma pergunta, utilizamos os pronomes interrogativos. Seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, né? A pergunta direta é aquela que tem obrigatoriamente o sinal de interrogação ao final. E a indireta não é preciso. Vamos ver aqui alguns exemplos. Que barulho é esse? Utilizei aqui um pronome interrogativo para fazer uma pergunta direta. Olha aqui o sinal de pontuação de interrogação ao final. Que barulho é esse? Agora eu posso utilizar o mesmo pronome interrogativo, que, no caso, para fazer uma pergunta indireta. Diga-me que barulho é esse? Uma pergunta indireta. Quem é você? Olha só aqui outro pronome interrogativo. Quem? Utilizei-o para uma pergunta direta. Mas eu também poderia utilizar esse pronome para fazer uma pergunta indireta. Quero saber quem é você. Aí eu coloquei um quadro aqui para apresentar os pronomes interrogativos, que são variáveis. Variáveis porque eles podem sofrer flexão tanto de gênero como de número. E os invariáveis, que eu utilizo a mesma forma, tanto para me referir ao masculino, ao feminino, singular ou plural. Coloquei aqui os variáveis: qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis que e quem. Estudaremos agora os pronomes relativos. É bom prestar bastante atenção aos pronomes relativos, porque eles serão abordados mais adiante, em sintaxe. Então vamos lá. Os pronomes relativos são aqueles que ligam duas orações. Lembrando que oração, para eu definir quantas orações eu tenho em uma frase, eu devo prestar atenção à quantidade de verbos. Dependendo do número de verbos, eu tenho ali a quantidade de orações. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. E aí sucessivamente. Então, os pronomes relativos são aqueles que ligam duas orações, substituindo na segunda oração uma palavra ou expressão já expressa na primeira oração. Ou seja, o pronome relativo vai unir, vai ligar uma oração à outra, a primeira à segunda, só que na segunda oração o pronome relativo vai retomar um termo, uma palavra ou uma expressão que já foram mencionados na primeira oração. Daí eu coloquei aqui os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Temos aqui os variáveis, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. Aí talvez você pergunte assim, mas quanto, quantas, não são pronomes interrogativos? Eu posso perguntar, quanto dinheiro você tem aí? Mas é bom lembrar que é o que eu sempre menciono, que às vezes a mesma classe gramatical pode ter sentidos diferentes a depender do contexto. Então, eu utilizo quanto para perguntas? Sim, posso utilizar. Mas se tiver essa característica aqui, não utilizo em perguntas, não estou utilizando em perguntas, e está ligando duas orações, retomando um termo ou expressão anterior, vai ser um pronome relativo e não interrogativo. E aqui temos os invariáveis, que, quem e onde. Agora eu coloquei aqui algumas observações sobre os pronomes relativos. Vejam só, os pronomes relativos concordam com seu antecedente, termo que vem antes, com exceção do pronome relativo cujo e das suas variações, cujos, cuja, cujas, que concorda com o termo ou expressão que aparece depois. Estamos falando aqui em concordância, certo? Então vemos aqui o exemplo. Este é o livro sobre o qual lhe falei. Temos aqui um pronome relativo, o qual, que está fazendo o quê? Está concordando com o termo antecedente, livro.
está concordando. Então, por isso que está no masculino e no singular, porque livro também, masculino e singular. Aqui na segunda oração eu coloquei assim, ó, este é o livro cuja história é emocionante. Observem que o pronome relativo cuja aqui está concordando com o termo posterior, que vem depois. Já que história está no feminino e no singular, o cuja concorda com o termo posterior. Outra observação. Olha só, o quantos e o quantas só serão pronomes relativos quando vierem após pronomes indefinidos. Que pronomes indefinidos? Tudo, todos e todas. Então, quando o quanto, o quantos e o quantas vierem após esses pronomes indefinidos, aí sim ele vai ser um pronome relativo. Observem aqui este exemplo. Ó. Trouxeram tudo, temos aqui o pronome indefinido tudo, quanto haviam prometido. O quanto aqui é um pronome relativo, por quê? Porque antes dele temos um pronome indefinido. Por isso que nesse contexto ele é um pronome relativo. Outra observação. O pronome relativo quem, refere-se a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. Então, o pronome relativo quem refere-se a pessoas e sempre aparece precedido de preposição. Antes dele vai ter que haver uma preposição. Observem aqui o exemplo. Ó. Trata-se de uma colega de, observa que a preposição de quem gostamos muito. Ele vai vir sempre precedido de uma preposição. A outra observação é que o pronome relativo onde indica lugar ou permanência. Já o aonde serve para indicar movimento a um determinado lugar. Ele dá essa ideia de movimento. Então não confundam um com o outro. Vejam só os exemplos aqui, olha. O hotel onde nos hospedamos fica em uma linda cidade. Por que eu utilizei o pronome onde aqui? Porque dá a ideia de permanência, né? Dá a ideia, indica lugar. Por isso que eu utilizei onde. Agora, observe outro exemplo. A estação do metrô, aonde você vai, é bem antiga. Observem que eu utilizei aonde aqui. Por quê? Porque dá a ideia de movimento a um determinado lugar. Agora vamos perceber a utilidade dos pronomes relativos através desse exemplo que eu coloquei aqui. Vejam só, eu tenho aqui duas orações e dois períodos, certo? Tem um período aqui que finalizou aqui por causa da pontuação e outro período que termina aqui. Eu tenho duas orações e dois períodos. Observem aqui o que diz. Ó. Resolvi um problema sério. O problema foi criado por mim mesma. O pronome relativo serve para simplificar isso aqui. Eu posso unir as orações, transformando-as, colocando em um período apenas. Simplificar isso aqui. Já que tem dois períodos, eu posso colocar tudo isso aqui em um período apenas. Vamos ver como é que fica, ó. Resolvi um problema sério que, olha o pronome relativo aqui, que eu mesma criei. Então, observem que eu tinha dois períodos e transformei em um período apenas. Fazendo o quê? Utilizando o pronome relativo, que serve para quê? Para ligar uma oração à outra, retomando um termo que já foi mencionado anteriormente. Agora vejam só. Os pronomes, todos eles que estudamos até agora, podem ser classificados em pronomes substantivos e pronomes adjetivos. O que são pronomes substantivos e pronomes adjetivos? Vejam só, o pronome liga-se ao substantivo de duas maneiras. Uma é substituindo-o e a outra é acompanhando-o. Quando
o pronome substitui o substantivo, este é chamado de pronome substantivo. Agora, se o pronome apenas acompanha o substantivo, este pronome é chamado de pronome adjetivo. Daí eu coloquei uns exemplos aqui para que possamos perceber melhor. Temos aqui a primeira frase, ó. Não entendo o motivo de minha mãe. Minha aqui é um pronome o quê? Possessivo. E está acompanhando o substantivo mãe. Se está acompanhando, vai ser um pronome adjetivo. Agora aqui, ó, de minha mãe não aparecer. Se ela aqui, pronome pessoal, ela está substituindo quem? Mãe, que é o substantivo. Então vai ser um pronome substantivo. Agora aqui outro exemplo, ó. Poucos conhecem o nosso trabalho. Poucos é um pronome o quê? Indefinido, mas está substituindo um nome. Poucos conhecem. Então, será um pronome substantivo. Agora, ó, nosso trabalho. Nosso está acompanhando o substantivo trabalho. Se está acompanhando, é um pronome adjetivo. Bem, pessoal, a nossa aula sobre pronomes finaliza aqui e na próxima aula nos veremos com verbos. Até